Olá, gente, estamos de volta aqui no nosso canal no YouTube e também aqui o pessoal que está nos assistindo através do Facebook, Explosão da Rede Gospel, a Igreja Gloriosa que se reúne no Facebook e também no YouTube, Graça e Paz. Estamos chegando com mais uma resposta em graça, e a pergunta é a seguinte. Pergunta, por que você diz que Paulo possui 14 cartas escritas na Bíblia? Na verdade, são 13. Bom, vamos à resposta a essa pergunta, começando com o texto, então. Começando com esse texto de Hebreus, capítulo 6, coloca lá. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Versículo 2. Da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Deixemos esses rudimentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Veja bem, é texto que deixa bem claro que a resposta, para essa pergunta, por que você diz que Paulo possui 14 cartas escritas na Bíblia, que na verdade são 13. Bom, o apóstolo Paulo ele possui 13 epístolas assinadas por ele, começando lá em Romanos até Filemão. No entanto, eu considero que sejam 14 cartas, pois entendo que a epístola aos Hebreus, escrita sem a assinatura do remetente, ela fora escrita por ele. O que me leva a crer nessa hipótese é o fato de ser Paulo o único defensor do abandono das práticas da lei. O tema central dessa epístola, conforme a gente viu Hebreus capítulo 5 ou capítulo 6, versículo de número 1 e 2, onde que a gente já viu esse texto. Temos outros textos também que a gente vai ver aqui nas Escrituras, aqui no Evangelho. O tema central, então, nessa epístola, a gente já viu aqui. Vamos ver outro texto, Hebreus 7, 19, coloca para a gente aí, Hebreus 7, versículo 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma experiência superior pela qual nos aproximamos de Deus. Outro texto, o Hebreus 8, capítulo 8, versículo 4 em diante. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existe aqueles que apresentam oferta prescrita pela lei. Veja bem. Versículo de número 5. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Olha que tremendo isso. Já era cópia e sombra, não era realidade. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que ele foi mostrado lá no monte. Então tá aí. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. É superior ao de Moisés. É superior à antiga. Qual ele é o mediador e superior também, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior também à antiga. Ou seja, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como a aliança na qual Jesus é o mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Olha o versículo 7. Pois se naquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Versículo 9. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor.
Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado, envelhecido, está a ponto de desaparecer. Olha agora, a gente vamos ler o capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança, ela tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamado Lugar Santo. Estava o candeeiro, a mesa e os pães da presença. E por trás, vamos colocar aqui os versículos, gente. Então foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamado Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás, no segundo véu, havia também a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. E nessa arca estavam os vasos de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Versículo 6. Estando tudo assim preparado, o sacerdote entrava regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Versículo 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Versículo 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Isso foi escrito há quase 2000 anos atrás. O autor, que a gente acredita que seja Paulo, está escrevendo então para os hebreus. E isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Versículo 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o templo, até o tempo da nova ordem. Versículo de número 11. Quando, pois, Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Olha só, não pertence a esta criação. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes, de novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por toda e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bode de touro e a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Olha o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Purificará a nossa consciência.
Versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Versículo 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Veja bem, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Quando a gente fala assim, Novo Testamento, quando Jesus está aqui na terra, como Jesus de Nazaré, ainda não houve esse Novo Testamento, essa nova aliança, esse novo pacto. É por isso que a gente chama os livros de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, como os livros históricos, e registram o cumprimento de Jesus aqui na terra, cumprindo a lei. Ele veio para cumprir e para morrer por nós, para nos resgatar, para nos perdoar, nos comprar de volta. Por isso que diz aqui no versículo 16, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Então, quando ele está aqui na terra, ele ainda não havia esse Novo Testamento, não havia ainda esse novo pacto, porque no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Cristo estava vivo quando estava aqui na terra. Versículo 17. Pois um testamento só é válido no caso de morte. Então ele vai, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Então, o Novo Testamento não começa nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, porque o Senhor ainda estava vivo. Quer dizer, Cristo, o Cordeiro de Deus, ainda estava vivo. Só vai vigorar, então, a partir da morte de Cristo. E aí a gente vê, quando ele diz está consumado, a partir daquele momento, então, se começa um novo pacto, uma nova aliança. Vamos lá. Pois um testamento só é válido no caso de morte. Então, quando Jesus morre, aí sim começa um novo pacto, nova aliança, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Quando Jesus estava vivo, ainda não era Novo Testamento, não era novo pacto, nova aliança. Versículo 18. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha, ramos de sopro, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. 21. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Vamos lá, 23, vamos entender. Portanto, é necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Quer dizer, aquele sacrifício que era apresentado lá no antigo pacto era necessário, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem, as cópias, a sombra, fossem purificados com esse sacrifício que eram feitos, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Ou seja, Cristo não entra em santuários feitos por mãos de homens. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou aonde? Nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Isso quando o apóstolo está escrevendo aos Hebreus. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes. Ele não faz isso todas as vezes, que a gente não. Vamos lá, vamos entender aqui, versículo de número 24 de novo, lê lá. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele não entrou nesse santuário, ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor.
quando Paulo está escrevendo isso aqui, faz há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu, ressuscitou, né? Então, aqui está dizendo para se apresentar diante de Deus em nosso favor. E agora nós vamos entender, o 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes. Não, como faziam no antigo pacto, todos os anos tinha que estar oferecendo sacrifício. Não, Cristo, vamos entender. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos, olha aí, com sangue alheio. Se assim fosse, não, vamos entender, Cristo entrou uma vez só. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Olha, vamos ler de novo esse versículo? Se assim fosse que tivesse se apresentar todos os anos, né, e oferecer sacrifício, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu quantas vezes? Uma vez por todas, no fim dos tempos. Olha só, há 2000 anos já se dizia nos fins dos tempos, para aniquilar o pecado. Quer dizer, Cristo se apresentou, apareceu e aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O pecado está aniquilado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Versículo 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez, uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Quem que ele está falando aqui? Está falando para os hebreus. Vamos entender esse versículo também. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Né? Nós, igreja do Senhor, não vamos enfrentar o juízo. Né? Vamos entender. Versículo 28. Assim, também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação os que o aguardam. Então entendemos uma coisa, versículo de número 27. Eu não vou entrar nesse texto aqui, mas nós que somos salvos não entraremos em juízo, mas sim, como diz aqui o versículo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação que os guarda, né? Porque nós fomos salvos, fomos resgatados. Como é que vamos enfrentar juízo? Né? Uma outra oportunidade, eu quero trabalhar bem nesse versículo 27 aqui. Tá? Mas agora a gente está respondendo aqui, por que você diz que Paulo possui 14 cartas escritas na Bíblia, e na verdade são 13. Né? São 13, segundo a pergunta que me foi feita aqui. Então, eu podia ler também Hebreus 10. Eu estou exemplificando aqui, mostrando para vocês que o que me leva a crer nessa hipótese é o fato de ser Paulo o único defensor no abandono das práticas da lei. Então, o tema central da epístola de Hebreus, eu estou mostrando para vocês aqui o tema central, pode ver. Vamos ver mais um agora, para você ver que a linguagem ela decorre semelhante a outras cartas que Paulo fala sobre isso. No capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9, vai dizer assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei, ela apenas traz uma sombra, não é a realidade. Olha o que está dizendo o texto aqui, ó. A lei ela não traz apenas uma sombra. Olha, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Então, para você que usa a lei é sombra. Ela não é a realidade. Por isso, ela nunca consegue, a lei, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após ano, aperfeiçoar o que se aproxima para adorá-la. Não. A lei é sombra. Não é a realidade. Vamos ler o versículo de número 2. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido. Porque na lei, todos os anos tinha que oferecer sacrifício.
Para, olha que diz assim, mediante os meus sacrifícios, por isso ela nunca consegue, mediante os meus sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo aperfeiçoar, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Verso 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro e de bode tire os pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisesse, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então, eu disse: aqui estou no livro, está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Aí o versículo número 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Quer dizer, o primeiro foi cancelado e o segundo nós estamos agora. Eu vou ler o versículo 10, que não está aqui no meu esboço, mas eu vou ler. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Através do sacrifício de Cristo, fomos santificados. Isso é tremendo, meus queridos. Fomos santificados. Então, existem também algumas características específicas de sua escrita, como, por exemplo, o fato de Paulo se referir às suas doutrinas, como o alimento sólido e não leite. Vamos comparar 1 Coríntios 3, versículo 2, com Hebreus 5,12. Vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças, a crianças em Cristo. Vamos ler agora Hebreus 5,12. Hebreus, capítulo 5, vamos lá no capítulo 5, versículo 12, alimentando a nossa fé. Embora a esta altura já devêssemos ser mestres, preciso de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Essa pregação eu já trouxe aqui no nosso canal no YouTube, também no Facebook, falando sobre esse capítulo 5, que os cristãos dessa época aqui, eles eram preguiçosos para aprender a palavra de Deus. Eram preguiçosos para se dedicar às coisas de Deus. Eram trabalhadores para outras coisas, mas para a palavra de Deus eram preguiçosos, lentos, tardios em ouvir, tardios em praticar. Já deviam, por exemplo, com 2, 3 anos, 3, 4 anos aí de cristão, até 5 anos, já ser mestres e estar ensinando os outros. E em vez de eles, a essa altura já, com 4, 5 anos de fé, estar ensinando os outros, eles precisavam de alguém que ensinasse a eles novamente os princípios elementares, as coisas, os rudimentos elementares da palavra de Deus, sobre batismo, sobre imposição de mãos, aquilo que vai dizer no capítulo de número 6, em versículo de número 1. Mas em vez de eles avançarem para as coisas maduras, para as coisas sólidas, eles precisavam que alguém ensinasse de novo os elementares, os ensinos elementares, os rudimentos elementares a respeito de Cristo. O que é o fundamento do arrependimento de atos que conduz à morte, de obras mortas, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, conforme diz o versículo 2 de Hebreus 6. Eles ficavam, por exemplo, se já era para ser mestres, em vez de ser mestres, estavam sempre nisso. Sempre nessas coisas, dando instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Eles ficavam nessas coisas que são rudimentos, são coisas elementares, o início da fé.
Portanto, o versículo 1 vai dizer: deixemos os rudimentos elementares, os ensinos elementares, o princípio da fé e avancemos para a maturidade. Em vez de eles avançar, eles estavam, como diz ali no capítulo 5, versículo de número 12, estavam ainda patinando nessas coisas elementares, né? Embora essa altura já deviam ser mestres, preciso de alguém que ensine a você novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimentos sólidos. Então tá aí. Então, note também as recomendações finais da carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Vamos ver aqui, versículo 18 até o 25. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 18. Orem por nós, está escrito aqui. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável. Mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos até o versículo de número 25. Vamos lá. 22. Irmãos, peço que suporte a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-lo com ele. Então, saúde a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. Aí o versículo 25, a graça seja com todos vocês. Então, note essas recomendações finais da carta aos Hebreus. Elas são bem típicas das escritas de Paulo. Inclusive, vemos que Timóteo é citado ali no versículo 23. Então, esse foi um grande cooperador e amigo de Paulo, que chegou a chamá-lo de filho, lá em 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo, coloca aí 1 Timóteo 1,18, então, vamos lá. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate. Aí, né? Então, por isso, podemos assegurar que assegurar de fato que Paulo foi o autor da epístola aos Hebreus. Então, tá aí, meus queridos, sobre esta pergunta que nos foi feita, sobre por que você diz que Paulo possui 14 cartas escritas na Bíblia, na verdade são 13. Então, eu trouxe aqui alguns textos bíblicos, algumas recomendações também que a gente mostrou aqui, algumas características específicas na escrita dos textos de Hebreus com outras cartas de Paulo. E agora eu estava conferindo aqui que esse último texto que a gente leu, de Hebreus 13, 18 até o 25, a gente vê ali no versículo de número 19, e rogo-vos, vamos colocar para vocês aqui, vamos colocar com vocês aqui o versículo de número 19, coloca o versículo 19 de Hebreus, capítulo 13, versículo 19, particularmente eu recomendo que orem para que ele seja restituído em breve. Eu vou mudar aqui a minha versão para a King James atualizada, vamos ver se vai chegar perto da qual que eu estou lendo aqui, vamos ver. Pessoalmente, que vai dizer, pessoalmente rogo-vos com insistência que oreis para que eu seja restituído o mais depressa possível. Aqui nesse versículo, vamos ver se eu acho uma versão mais próxima dessa que eu estou lendo aqui, que diz, e rogo-vos. Ali tem, só que é uma atualizada, né? Pessoalmente, rogo-vos com insistência. Rogo-vos com instância que assim o façais. Refere-se ao passado,
a sua petição para que orasse por ele. Esse versículo 19. Para que, vamos ver aqui, para que o mais depressa possível seja restituído. Então apoia a ideia de que Paulo deveria estar na prisão quando essa epístola aos Hebreus foi escrita. O versículo 18, que a gente leu também, que diz assim: orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado com relação a todas as áreas da vida. Orai por nós é uma petição comum da parte de Paulo. A gente vê em Romanos 15:30, Efésios 6:18, Colossenses 4:3, 1 Timóteo 5:25 e também 1 Tessalonicenses 3:1. Porque confiamos que temos boa consciência com respeito a tudo, entretanto, pessoalmente, penso que o apóstolo Paulo se refere, então, à maneira em que ele tratou a lei de Moisés quanto a essa epístola aos Hebreus, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente, refere-se, então, a viver diário para o Senhor. Vamos ver o versículo, tem mais versículo aqui que vai nos trazer, mostrando aí que o apóstolo Paulo deixa suas marcas nesta carta. Vamos ver outro versículo. Eu acredito que o versículo de número, vamos ver o 22. Coloca o 22 aí. Amados irmãos, rogo-vos igualmente que aceiteis bem essa minha mensagem de encorajamento, porquanto vou escrever de forma resumida. Então refere-se aos argumentos e conselhos dessa epístola inteira. Ao considerar o conteúdo, a epístola é curta. 23. Nota 23. Desejo que saibais que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar em breve, irei visitá-lo em sua companhia. Apresenta outra prova, uma outra prova da sólida que Paulo escreveu essa epístola. Essa frase ali com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então, essa frase não nos dá também nenhuma pista absolutamente se realmente ocorreu. O 24, saudai a todos os líderes espirituais, bem como todos os demais. Os da Itália vos envio fraternais saudações. Ou seja, o mais provável que se refira a seus pastores, outros santos, uma igreja em particular. E quando diz os da Itália, vos saúde, demonstra que essa epístola foi escrita da Itália. E o mais provável em Roma. Além disso, a maneira dessa bênção é do estilo de Paulo. Inclusive, quem escreveu a epístola aos Hebreus teve que saber duas coisas profundamente. Me refiro à lei de Moisés e à cruz de Cristo. E só Paulo responde a esta descrição. Tá bom? Tá respondido. Então, para você que pediu essa resposta, por que a gente considera que Paulo escreveu esta carta aos Hebreus, essa epístola aos Hebreus, então tá aí a resposta para você. Até a próxima resposta em graça aqui no nosso canal no YouTube, para a Igreja do Senhor que se reúne no YouTube e também para a Igreja do Senhor que se reúne lá no Facebook. Tá certo, gente? Vamos lá então, vamos fechar por aqui e a gente volta a qualquer momento com mais.